Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Marcelo Machado do canal Física Fácil com Marcelo e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão que trata da conservação da quantidade de movimento, ou então assim a conservação do momento linear, certo? E essa questão então é do Enem de 2021, tá? Então, vamos à questão. Foi realizada uma perícia técnica em um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um ao outro e deslocaram-se em um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetros por hora imediatamente antes da colisão? Bom, então para isso, gente, assim, ó, vamos tentar entender o desenho, né? O que que o desenho nos traz aqui como informação? Então nós temos aqui, ó, a van, né? Como nós podemos verificar aqui, isso que indica a direção e sentido do movimento da van, portanto a velocidade dela está aqui na vertical. Aqui temos o carro, né, se movimentando aqui conforme a orientação na horizontal. E posteriormente, aqui após a colisão, o problema nos diz que os carros permanecem juntos, se movimentam segundo um ângulo aqui de 45 graus. Então, essa angulação aqui, nós sabemos que é 45 graus, conforme menciona o problema, tá? Bom, para isso, então assim, a gente tem que lembrar de alguns conceitos de quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, né? Alguns autores, alguns professores, enfim, gostam de chamar isso de momento linear, mas sabemos que é a mesma coisa, tá? Bom, primeira coisa que a quantidade de movimento, que aqui a gente vai representar pela letra Q, tá? Essa grande quantidade de movimento, ela é uma grandeza do tipo vetorial, né? E aí vamos lembrar o que significa uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, prezados, é uma grandeza que tem como característica, e para estar bem definida e bem representada, ela tem um módulo, que seria o seu valor, né, ou intensidade, ela tem sempre uma direção e um sentido. Então, para representar uma grandeza vetorial, a gente tem que representar através de módulo, direção e sentido. Tanto é que a gente pode representar uma grandeza vetorial através, né, de um vetor, perfeito? Então, a quantidade de movimento, certo? Ela é uma grandeza vetorial, então ela tem um módulo, direção e sentido, tá? Bom, o que pode ser uma dúvida, né? Mas, professor, qual é a módulo e a direção e sentido de uma quantidade de movimento? Bom, então só para entender, nós analisarmos aqui a van, a gente verifica que a velocidade dela, o movimento dela é na vertical. E uma coisa bastante importante lembrar também é que a direção e sentido da quantidade de movimento é o mesmo que da velocidade. Então, se nós conhecermos a direção e sentido da velocidade, nós sabemos a direção e sentido da quantidade de movimento. Então, a van, como ela se movimenta aqui, segundo nossa referência do desenho, né, na vertical, né, tem como quantidade de movimento, certo? Uma quantidade de movimento aqui, vamos chamar QV, quantidade de movimento da van, certo? Conforme a gente vê aqui na vertical. Por sua vez, o carro, como se movimenta na horizontal, tá? Então ele tem uma quantidade de movimento, vamos chamar de quantidade de movimento do carro, certo? Conforme a gente está vendo aqui, né, na horizontal. E essa quantidade de movimento aqui, a gente pode chamar de quantidade de movimento resultante. Por quê? Na verdade, ela é a soma das duas quantidades de movimentos após a colisão, na medida que os carros colidem aqui, certo? A quantidade de movimento total é a soma dessas quantidades de movimento aqui. Bom, então como a gente pode representar? Então a gente poderia representar esquematicamente esse desenho da seguinte forma, tá? Vou pegar aqui o ponto da colisão, certo? Então no momento da colisão, nós temos o carro, certo? Com uma quantidade de movimento, tá? Assim, horizontal. Nós temos a van aqui com uma quantidade de movimento, tá? Aqui na vertical. Então temos uma quantidade de movimento aqui da van. E aí, como nós temos aqui, né, uma soma de duas grandezas vetoriais, como essas grandezas vetoriais claramente formam 90 graus aqui, a gente sabe que a soma de dois vetores, quando a gente forma 90 graus, tá, é um vetor que vai estar inclinado em, né, neste caso aqui, né, 45 graus, conforme o problema indica. Claro que esse ângulo aqui, ele pode ser 30, 60, enfim, o ângulo pode ser qualquer. Mas aqui especificamente, conforme o problema nos diz, essa soma das quantidades de movimento, a quantidade resultante, está a 45 graus. Bom, aqui, então a gente pode verificar que essa medida aqui, ó,
essa quantidade de movimento vertical, que é da van, essa medida aqui é exatamente essa aqui. Então a gente pode trazer a quantidade de movimento da van para cá. Só que agora, para a gente resolver esse problema, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria. Por quê? Porque, na verdade, né, como vocês podem perceber aqui, nós temos um triângulo retângulo, perfeito, onde nós temos o ângulo 45 graus, e aqui vai ser importante. Então, assim, ó, como eu disse, lembrar um pouquinho de trigonometria. Eu vou aplicar aqui nesse triângulo retângulo a ideia da tangente do ângulo, portanto, a tangente de 45 graus. Importante também, pessoal, que ajuda muito a resolver esse problema de forma mais direta, mais rápida, é lembrar que a tangente do ângulo de 45 graus, certo? É igual a 1. Tá? Então, pessoal, é importante, até porque se nós estivermos aplicando isso na prova do Enem, seja lá no vestibular, ou seja, é importante a gente ter essas ferramentas e possivelmente a gente, né, vai lembrar dessa tangente, desse ângulo, até porque também presumo que a gente esteja estudando matemática ao mesmo tempo. Então, tangente 45 graus igual a 1. Mas num triângulo retângulo, a tangente, por definição, ela é igual ao quê? Tangente, então, de 45 graus, que é o que nós temos aqui, ela é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, mas quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Bom, basta que nós aqui venhamos a olhar para o desenho, né? Se o nosso ângulo é o 45 graus aqui, o cateto oposto é a quantidade de movimento da van. Então, vou escrever aqui, ó, quantidade de movimento da van, certo? E aqui, o cateto adjacente é a quantidade de movimento do carro. Bom, o que o problema, na verdade, então, enfatiza? Ele diz aqui, ó, que a van, tá? Ela vem, então, nessa direção, ela tem uma massa que é 2m, porque ela fala que a massa da van é 2 vezes a massa do carro, o carro tem uma massa m, e ele nos fala que a velocidade da van antes da colisão, então essa velocidade que nós temos aqui para a van é de 40 quilômetros por hora. Tá? Então, essas são informações. E o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: qual é a velocidade do carro antes da colisão? Tá? Então, como é que isso vai aparecer aqui para nós? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Vamos escrever que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, a quantidade de movimento da van antes da colisão, lembrando que quantidade de movimento é a massa, portanto, a massa da van, que é 2m, vezes a velocidade, que é 40. No caso do carro, a quantidade de movimento dele, então, é a massa, vezes a velocidade que nós queremos descobrir, certo? Então, aqui, prezados, como nós temos massa em cima e massa embaixo, a gente pode simplificar essa massa. E o que a gente vai ter aqui do lado? Nós teremos assim, 1 é igual, sobrou aqui em cima um 2, sobrou aqui o 40, então nós teremos aqui o 80, que é o produto ali, e aqui velocidade do carro. Portanto, isolando a velocidade, passando para cá, multiplicando, nós teríamos que a velocidade do carro é igual a 80 quilômetros por hora. Tá? Então, aqui, segundo o problema, a alternativa aqui, alternativa E. Certo, gente? Então, é um problema que trata da conservação da quantidade de movimento, tá? E a gente pode trabalhar, ou seja, acho que um método mais tranquilo de resolver é um processo de trigonometria, tá? Facilita, a gente ganha tempo, tá? Mas, enfim, tem que lembrar algumas coisas aqui, eu tento recordar ali alguns conceitos para vocês, certo, gente? Então, assim, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Se gostou, dá um like lá, aproveita para seguir o canal, certo, gente? Muito obrigado, então, um abraço, nos vemos aí, até mais.